Boa noite. Quem sou eu? Quem é você? O que estamos fazendo aqui? O que é o mundo? O que é a vida? Quando começa? Quando acaba? Essas perguntas são básicas na filosofia. E o Espiritismo, como tem um componente filosófico, também fez essa pergunta desde a sua origem. O que estamos fazendo aqui? Como temos que viver essa vida? Qual é a nossa missão? O homem de bem, ele aparece 2 vezes nas obras codificadas por Allan Kardec. Primeiramente no Livro dos Espíritos e depois no Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra importantíssima, muito ligada à religião, o aspecto religioso do Espiritismo, onde ele diz: Jesus é o nosso mestre, é o nosso guia, é o nosso mentor, e as suas palavras, o seu Evangelho é que devem conduzir os nossos atos. Se eu fosse indicar para alguém ler o Evangelho segundo o Espiritismo, eu não diria pega e começa lá do início. Se você está perturbado, está com um grande problema na sua vida, abra por acaso, aleatoriamente, leia uma passagem, com certeza vai ter uma mensagem para você. Mas se o objetivo é entender um pouco dessa obra, eu diria, começa no capítulo 17. O capítulo 17 diz assim: sede perfeitos. Capítulo 17, para mim, é o centro da mensagem desta obra aqui. Claro, alguém vai dizer, não, mas não é o amor e a caridade? Sim, o amor e a caridade, que aparece em todos os capítulos. O amor e a caridade aparecem em todos os capítulos. Mas, particularmente, o capítulo 17, onde fala do homem de bem, capítulo 17, no seu item 9, que começa dessa forma: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Mas o que é lei de justiça, amor e caridade? Nós voltamos ao Livro dos Espíritos, na parte 3ª, que fala sobre as leis morais, ou as leis divinas, ou as leis naturais. E lá ele nos ensina que existem 10 leis, né? A semelhança do código trazido por Moisés com os 10 mandamentos, tem as 10 leis morais. E a última delas é a lei de justiça, amor e caridade. Apenas para recordar as leis morais: a lei de adoração, a lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, de progresso, de igualdade, de liberdade e, por último, a lei de justiça, de amor e caridade. E encerra as leis morais, que vai lá da questão 614 a 919 do Livro dos Espíritos, né, que é um livro composto por 1019 questões que vão sendo respondidas, né, pela espiritualidade com os ensinamentos básicos do Espiritismo. E ele encerra falando sobre o homem de bem. Na verdade, na questão 918, quando está encerrando, tem mais uma questão depois: conhece-te a ti mesmo. Ele pergunta lá como a gente reconhece que uma pessoa está progredindo, está evoluindo nesse mundo. E aí a resposta dos Espíritos: quando ele pratica as leis, mas particularmente a lei de justiça, de amor e caridade, quando ele é realmente um homem de bem. E nessa nossa exposição, eu peguei não do Livro dos Espíritos, mas do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, na verdade, todos
todo o texto teria que estar entre aspas, né? Academicamente, eu teria que citar a fonte é essa, Evangelho segundo o Espiritismo, e tudo entre aspas, porque foi retirado do Evangelho, não são palavras minhas. Eu apenas coloquei algumas fotos, né, para a gente imaginar algumas situações. Particularmente essa aqui, temos Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Após uma longa jornada, andavam naqueles caminhos poeirentos, com uma sandália ou mesmo sem nada nos pés, e chegavam com os pés sujos e exaustos, talvez até com feridas, né? E Jesus, nesta feita, o que ele fez? Não, vamos sentar aí. Foi lá, buscou uma bacia e lavou os pés de cada um dos seus apóstolos, mostrando que o serviço, o servir, o amar e o servir é a grande mensagem dele. Não só a falada, mas praticada. O verdadeiro homem de bem, então, é o que pratica a lei de justiça e sua sabedoria. Ele sabe que nada o que ocorre sem a permissão de Deus. Jesus já nos ensinou. Nem uma folha cai do céu, nem um cabelo cai de vossa cabeça sem que o meu Pai o saiba. Então, tudo que ocorre em nossa vida ocorre com a permissão e com a consciência, com a ciência de Deus. O homem de bem tem fé no futuro. Todas as dores, todas as decepções, as vicissitudes, como preparar uma palestra, testar, chega aqui e tenta 2 vezes, 3 vezes e não funciona. Então, tudo isso que acontece são provas ou expiações. Se é uma vicissitude, se é uma enfermidade, se é um óbito, se é uma desavença familiar, se é uma crise financeira que está ocorrendo na minha vida, ou é uma prova ou é uma expiação, que estão colocadas para mim e para cada um de nós, para que a gente possa progredir. Nós fomos criados simples e ignorantes, como espíritos imortais. E a cada encarnação, cada vez que passamos aqui, nós vamos evoluir, nós vamos progredir. A doutrina espírita nos ensina que nós não voltamos, nós não regredimos. Podemos até estacionar na nossa evolução, mas não regredimos. Mas do objetivo de estarmos aqui nesse mundo é sermos perfeitos. Buscar o ensinamento de Jesus nos benefícios que derrama, nos serviços que presta e nas pessoas que faz feliz. O homem de bem, ele é humano, benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos todos os homens. O homem de bem respeita nos outros as suas convicções sinceras. Não importa se o outro professa outra religião, se ele torce para um outro time de futebol, se ele tem uma outra visão política. O homem de bem respeita o ser humano como ele é, porque vê irmãos em todos os homens. Mas eu sou irmão daquele que cometeu crimes, que está preso, foi julgado? Somos. Eu sou irmão de todos que estão aqui. A atitude desse irmão que nos parece desprezível, nos parece inadequada, ela também tem propósito. E ele com certeza também está aprendendo, com certeza ele também está passando por suas provas e expiações. Imaginem passar anos e anos numa prisão, se não é uma grande prova e uma expiação. Então, esse
irmão não merece o nosso desrespeito, nem o nosso desprezo, pelo contrário, ele merece nossas orações, porque com certeza ele está passando, está sofrendo as consequências que só a ele são dirigidas. O homem de bem não tem ódio, não tem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, ele perdoa sempre. Jesus acolhia a todas as pessoas que a ele chegavam. E a primeira coisa que ele dizia: teus pecados são perdoados. Senhor, sou cego, quero ver. Ele dizia: teus pecados são perdoados. Vai e não peques mais. Mas não, ele já estava enxergando, né? Já estava enxergando. Jesus até nem se ocupa daquele mal físico que é o motivo pelo qual o cidadão buscou o auxílio do mestre. Mas ele perdoava a todos. Um episódio importante dentro das parábolas, dentro da vida de Jesus, é aquele da mulher adúltera que foi levada para ser apedrejada, como era o costume, como estava escrito no livro antigo, no Antigo Testamento. E Jesus conta a história, ficou escrevendo no chão, talvez dizendo lá José, ou o nome de alguém, ou ele estava, quem sabe, dizendo roubou, adulterou, se corrompeu, matou, mentiu, né? Enfim, a gente não sabe o que Jesus escrevia, mas Jesus disse apenas uma frase: aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Ele não disse não façam isso, né? Até porque estaria contra a lei dos antigos. E ele simplesmente diz: olha, todos nós, né, todos vós sois pecadores, né? Então, vamos aprender a perdoar, né? E essa é a grande mensagem do Mestre. O homem de bem é indulgente com as fraquezas alheias. Ele lembra, então, essas palavras de Cristo: aquele que está sem pecado, e atire a primeira pedra. O homem de bem estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. A própria obra do Livro dos Espíritos, na sequência daquela questão, fala sobre conhece-te a ti mesmo. Um texto de Santo Agostinho que diz: como é que eu posso melhorar na minha vida? Como é que eu posso ser perfeito como ordenou? Né? Sede perfeito é imperativo, né? Não está aconselhando, está dizendo: olha, tem que ser perfeito. Né? Nos deu uma ordem. Jesus nos deu uma ordem: sede perfeitos. Como é que eu posso melhorar a cada dia? Santo Agostinho deu, então, o conselho. Eu, ao final do dia, vou fazer a minha reflexão. O que eu fiz hoje? Será que eu fiz todo o bem que podia fazer? Será que eu evitei todo o mal que poderia ter evitado? Mas saí de casa, passei no porteiro, poderia ter dado bom dia para o rapaz. Estava pensando já nas minhas atribulações do dia. Né? Passei por uma pessoa necessitada, fingi que não percebi. Né? Isso não é problema meu, alguém vai ter que acolher. Mas se a gente nunca parar junto a uma pessoa necessitada e conversar, perguntar alguma coisa, oferecer alguma coisa, né? A gente precisa fazer, então, à noite essa reflexão e em todas as situações. Né? Como é que eu fui com meu cônjuge, como é que fui com meus filhos, com meus pais, como é que eu fui com meus colegas de trabalho, o que eu poderia ter feito? Passei o dia, hoje foi um dia beleza, só deitado vendo televisão, tomando um suquinho, passei num relax. Né? Será que esse dia rendeu? Bacana, às vezes a gente tem que fazer isso,
mas será que a gente não poderia ter feito alguma coisa a mais? Né? Então, o aconselhamento para que a gente seja considerado, né, seja reconhecido como um homem de bem, né, como uma pessoa que está evoluindo, né, um espírito que está evoluindo nesse plano, é tendo essas qualidades, tendo essas atitudes, né, que estão constando nesse item, né, nesse pequeno trecho desse capítulo Sede Perfeitos. Existem outros trechos, né, que falam inclusive das virtudes, mas o mais importante é a gente ter em mente aquele slide que foi o único que passou, né, que é a lei de justiça, amor e caridade. O que é justiça? Viver com justiça ou agir com justiça é, às vezes, prejudicar-se a si mesmo. Numa relação de duas pessoas, olha, para mim vai ser melhor desse jeito, mas talvez não seja o mais justo. Dessa vez eu vou abrir mão, eu vou me prejudicar nesse item por justiça, em favor do próximo. O amor não precisamos explicar muito, né? Mas a caridade sim. A caridade é sermos benevolentes com todos, indulgentes com os defeitos dos outros e perdoar as ofensas para sermos perdoados. Nós só seremos perdoados se perdoarmos as ofensas daqueles que têm nos ofendido. Então, até pedindo desculpas pela nossa situação hoje, né? Enfim, poderíamos ter uma exposição um pouco melhor, porque foi preparado com carinho para vocês, né? Com as imagens que a gente achou que poderia nos trazer hoje uma boa reflexão, mas lamentando, né, o ocorrido da nossa tecnologia, a gente tem que confiar em Deus, né? A tecnologia falha, as pessoas também falham, mas a gente precisa confiar em Deus e saber que as vicissitudes, os problemas que ocorrem, têm algum propósito, né? Talvez o propósito hoje seja trazer humildade ao expositor, talvez o propósito seja deixar uma mensagem de esforço, de trabalho, mas de que tudo que ocorre não depende somente da nossa vontade.